estão nos assistindo. Vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional. Na nossa primeira aula estudamos o artigo 1º, na nossa segunda aula estudamos o artigo 2º, 3º e artigo 4º. Iniciamos o artigo 5º da Constituição. Vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional e paramos no artigo 5º, no inciso 11, exatamente um inciso importantíssimo e grande incidência em prova, principalmente prova de carreiras policiais, o que tem tudo a ver com a profissão. Veja bem, um dos macetes de prova é analisar o conteúdo com a profissão. Então você vai ser policial militar, você vai praticar, por exemplo, vai cumprir mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e vai precisar adentrar em casas. E a Constituição Federal, no inciso 11, ela traz regras referentes à invasão de domicílio, a quando é que você pode adentrar um imóvel sem ser enquadrado em invasão de domicílio. Porque se um policial descumprir a regra, ele pode responder por abuso de autoridade, responder processo administrativo e até criminalmente. E alguns processos podem até, inclusive, chegar à perda da função. Então vamos lá no inciso 11, importantíssimo, cai demais em prova, diz o seguinte, acompanhe comigo na Constituição Federal, inciso 11 do artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos lá, flagrante delito. Se uma pessoa estiver em flagrante delito no imóvel, o policial presencia alguém, por exemplo, entregando a droga para outrem, e essa outra pessoa entra no imóvel portando aquela droga. O policial presenciou aquilo numa praça pública. Ele pode, o policial, entrar na casa para efetuar a prisão da pessoa que recebeu a droga, por exemplo? Pode, porque a pessoa que adentrou na casa, ela estava em flagrante delito. Então o policial, nesse caso, em estado de flagrância, ele pode sim invadir o domicílio. A própria Constituição deu esse respaldo. Segundo caso, para prestar, no caso de desastre, por exemplo, a casa está caiu uma parede da casa e tem uma criança lá dentro da casa, precisa ser resgatada, pode ocorrer um desastre. Então você pode invadir o domicílio? Pode, autorizado. A Constituição deu também esse respaldo. Terceiro caso, prestar socorro, tem alguém passando mal dentro da casa, pediu socorro, você entrou para transportar essa pessoa até o hospital, você invadiu o domicílio? Também pode, porque a Constituição Federal também deu esse respaldo. E por fim, durante o dia, atenção, durante o dia, por determinação judicial. Essa questão durante o dia tem muita discussão na doutrina, mas a doutrina majoritária entende que durante o dia é das 6 da manhã às 6 da tarde, isso que predomina na doutrina. Mas há juízes, há magistrados que, na sua interpretação, durante o dia significa do nascer do sol até o pôr do sol, não importando o horário. Se o sol nascer às 5 da manhã, então significa que está dia, você pode adentrar na casa. Se ele se pôr às 7 horas da noite, também é dia, você pode adentrar. Então essa questão do horário já foi muito discutida em doutrina, mas enfim, o que diz a Constituição é que durante o dia, pode sim entrar com mandado judicial. Agora, durante a noite não pode, em hipótese nenhuma. No caso de mandado judicial, à noite não pode. Mas e se estiver em estado de flagrância? Se estiver em flagrante delito, pode entrar. Se for para prestar socorro, pode entrar. Se for um caso de desastre, pode entrar. Agora, com mandado judicial, só pode durante o dia. As pegadinhas de prova estão aí, ao redor da questão durante o dia. Atenção, a casa só pode ser invadida com mandado judicial durante o dia. Não é porque o juiz deu ordem para prender uma pessoa que pode entrar à noite com mandado judicial. Porque à noite, você já sabe, não vai cair em pegadinha de prova, só pode entrar em estado de flagrância, ou seja, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Esse inciso a gente tem que parar e tem que falar muito dele,
porque há uma alta incidência em prova, ele não cai na prova, ele despenca em prova. Precisa saber na ponta da língua. Próximo inciso, 12, diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. O que quer dizer no último caso? Comunicações telefônicas. Somente comunicações telefônicas. Houve uma grande discussão também sobre esse último caso, porque trouxe uma interpretação também ambígua. Veja bem, se você for levar a expressão, for interpretar essa expressão no último caso, você poderia interpretar o seguinte: salvo no último caso, ou seja, não tem outra medida a se tomar, sim, é medida extrema, última ratio, mas não, nesse caso específico, no último caso, a Constituição, o Constituinte quis dizer apenas as comunicações telefônicas. Então é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, pronto, é inviolável, e das comunicações telefônicas. Só que nesse caso, o último caso, ou seja, das comunicações telefônicas, por ordem judicial pode violar, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, ou seja, um inquérito policial instaurado investigando algum determinado crime, ou instrução processual penal. Já passou a fase do inquérito, que é a fase inquisitiva, que nós vamos estudar em processo penal, já está na fase de processo, ou seja, o promotor de justiça, o Ministério Público já apresentou a peça exordial da ação penal, que é a denúncia, e já virou processo, não é mais inquérito. Na instrução processual penal também é admitida quebra de sigilo telefônico determinado por ordem judicial. O juiz pode, porque a Constituição permite. Existe uma lei específica, uma lei especial para tratar do assunto. Essa lei é a Lei 9296 de 1996. Lei 9296 de 1996. É uma lei especial para tratar da quebra de sigilo telefônico, tratar das escutas telefônicas, correto? Próximo inciso. Nós vamos tratar desse assunto quando formos falar de inquérito policial na matéria, na disciplina de processo penal. Aí nós vamos entrar em detalhes de provas, quando que a prova é lícita, quando que é ilícita, porque isso é muito importante para as carreiras policiais. Mas aqui na Constituição, o que nós temos que saber é que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, mas a telefônica, que também é inviolável, tem uma exceção. Se o juiz, por ordem do juiz, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, porque existe uma lei especial para isso, 9296, para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal, é permitido sim a quebra das comunicações telefônicas, ou seja, se tornaria aí violável e não inviolável. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso é muito simples, muito prático, tem a ver com o fundamento da República, que é os valores sociais da livre iniciativa, do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, qualquer ofício, qualquer profissão, ela é livre, todo mundo é livre para exercer qualquer ofício, qualquer profissão. Quero ser artesão, quero ser pedreiro, quero ser padeiro, você pode. Agora, aquelas profissões regulamentadas por lei, como é o caso do direito, da advocacia, você precisa fazer a prova do AB, submeter a prova do AB para exercer a advocacia. No caso da medicina, você precisa, além de formado como médico, de autorização do Conselho Regional de Medicina, do CRM, para exercer a profissão medicina. Então, todas as profissões regulamentadas precisam de que os requisitos da lei sejam atendidos. Agora, as outras profissões que não tenham leis específicas que regulamentam, elas são livres para qualquer um exercer. Está aí o inciso 13, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14 diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, de novo, é assegurado a todos o acesso à informação, atendidas, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Todas as informações de caráter público, em um órgão público, por exemplo, Detran, você pode, aqui no caso, no estado da Bahia é uma autarquia,
lá em Minas pertence à Polícia Civil. Então, se você chega num Detran, por exemplo, e solicita informações acerca da sua habilitação, essas informações, elas têm que ser repassadas. Você tem direito de solicitar certidões de órgãos públicos, de repartições públicas, mas existem informações que têm caráter sigiloso, como é o caso do inquérito policial. Não é qualquer um que pode chegar na delegacia e pedir para ver o inquérito policial. Então, no caso do inquérito policial, nós temos que observar a questão do sigilo, porque a própria lei processual penal fala que o inquérito é sigiloso, é um procedimento administrativo inquisitivo sigiloso. Então não é qualquer pessoa que vai chegar na delegacia, vai solicitar ao delegado vista ao inquérito policial que está ali investigando a prática de um crime, de um delito, furto, roubo, seja lá o que for. Nesse caso específico, a limitação, porque nem todo direito ele é exercido de forma absoluta. Nesse caso, há uma limitação. Então vamos ver de novo, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Veja bem, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É livre a locomoção no território nacional. Aí vem um questionamento, aí a questão do pedágio. O pedágio, pessoal, já é tratado lá aqui mesmo na Constituição Federal, no artigo 150, há uma passagem na Constituição, um artigo específico, inciso, que diz que o pedágio sim pode ser cobrado, aqui não há nenhuma contrariedade, não há contrariedade a essa regra na limitação da locomoção, porque já foi previsto pela própria Constituição Federal. O pedágio que tem natureza de não possui natureza de taxa, como outrora, eles já tinham classificado como taxa. Pedágio não tem natureza de taxa e pedágio é permitido porque a própria Constituição Federal ela autoriza. Então não há nenhuma contrariedade a esse inciso, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer, dele sair com seus bens. Próximo inciso, todos podem reunir-se pacificamente, atenção, sem armas, em locais abertos ao público, por exemplo, numa praça, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Atenção, vai fazer uma reunião na praça central da sua cidade, você não precisa pedir autorização ao prefeito, nem a ninguém do município. Você apenas comunica que vai realizar determinada reunião. Isso tem a ver com direito de reunião, direito à reunião. Você vai apenas comunicar. Por que comunicar? Para não frustrar uma outra reunião que foi marcada para o mesmo horário, no mesmo local. Então não há obrigatoriedade de solicitar, de autorização do poder público para se fazer uma reunião no espaço público. Contudo, precisa, diz a Constituição, que seja comunicado, que seja avisado, justamente para não frustrar outra reunião que foi marcada no mesmo horário, no mesmo local. Próximo inciso, inciso 17, O inciso 17 diz: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então aqui vem o direito à associação. Você tem direito a associar-se. O direito à associação é plena liberdade de associação. Associa quem quiser, não há vedação nenhuma, para fins lícitos. Ou seja, aquilo que for de acordo com a lei, para fins lícitos. Vedada qualquer associação de caráter paramilitar. Para fins lícitos, pode qualquer tipo de associação. Atenção, próximo inciso diz: a criação das associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Então eu quero fazer uma associação, quero fundar uma associação de esporte, uma associação voltada à cultura, ao que for. Se eu vou fundar uma associação, ou sindicato, ou a cooperativa, por exemplo, que foi tratada aqui no inciso, eu não preciso pedir autorização ao Estado.
Prefeito, governador, eu posso fazer, você me dá o aval, me dá autorização? Não preciso, porque independe de autorização, certo? Então a criação de associações e de cooperativas independe de associação. E o Estado, por sua vez, seja o município, o Estado, a União, não podem interferir no funcionamento da associação, porque a associação ela é livre. Então você é livre para participar e para criar. Não precisa de autorização e não pode haver interferência do Estado. Próximo inciso, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Atenção aqui. Veja bem, as associações, elas podem ser dissolvidas por ordem judicial? Podem. Serem suspensas por ordem judicial? Podem. Só que o primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Dissolução de associação, ou seja, acabar com a associação. Para acabar com a associação, é exigido que aquela decisão judicial transite em julgado. O que é transitar em julgado? Transitar em julgado significa não caber mais recurso. Essa decisão ela está definitiva, sedimentada, não há como mudar, não há como alterar. Ou porque ultrapassou o prazo para recurso, ou porque o recurso já saiu e não cabe mais outro recurso. O recurso já foi proferida a sentença, o acordo, por exemplo, no Tribunal de Justiça, mantendo a decisão de primeira instância e agora não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, transitou em julgado. Então, para que eu dissolva uma associação, para que eu acabe com a associação definitivamente, precisa haver uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, não caber mais recurso. E posso suspender a associação? Posso. Por ordem judicial? Sim, por ordem judicial. A atividade da associação ela pode ser suspensa por qualquer ordem judicial. Não precisa transitar em julgado. Agora, para acabar definitivamente com a associação, aí sim, precisa do trânsito em julgado. Essa expressão trânsito em julgado é uma expressão jurídica muito utilizada nos manuais de processo civil, na lei processual civil. A própria Constituição cita trânsito em julgado, coisa julgada, nós vamos ver depois o que é coisa julgada. Então é importante saber, quem não está familiarizado com o direito, a expressão trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso àquela decisão judicial. Próximo inciso, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, eu não posso ser obrigado a entrar na associação e tampouco posso ser obrigado a permanecer na associação, porque é livre, eu posso sair a hora que eu quiser, eu não preciso permanecer e também não sou obrigado a entrar na associação. Então, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Próximo inciso, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Veja bem, os sindicatos, eles não precisam de autorização para representação. Então, eles podem entrar com uma ação judicial representando os sindicalizados, né? E não precisa de assinatura de nenhum deles, não precisa de autorização para poder representar alguém. Isso o sindicato. Porém, a associação precisa. Para que a associação represente uma pessoa judicialmente ou extrajudicialmente, essa pessoa tem que dar autorização para isso. Então veja bem, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm que ser autorizadas, têm legitimidade processual para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Próximo inciso. Agora muda o assunto, não é mais associação, já encerramos o assunto de associação, vamos passar para o assunto propriedade. Lá no caput do artigo 5º nós falamos daqueles 5 direitos individuais que foram listados, entre eles o direito à propriedade. O direito à propriedade começa aí no inciso 22, que diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Simplesmente isso. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Aqui é o princípio da função social da propriedade, tão preconizada lá no Código Civil também.
a propriedade ela tem que ter sua função social exercida de alguma maneira. Por exemplo, no meio rural, o que é atender a função social? Ser produtiva. Porque se você tem uma propriedade, você tem uma gleba de terra improdutiva, você corre o risco de sofrer invasão dos sem terras, por exemplo, e acontecer uma reforma agrária, porque a sua terra tem que ter produtividade para atender ao fim social. A terra não pode ser improdutiva. Para que você tem a propriedade? Simplesmente para dizer que você é o proprietário, que você detém uma riqueza? Você tem que dar finalidade social à sua propriedade. A Constituição diz: a propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por 3 casos. Veja bem: necessidade ou utilidade pública, interesse social. Então, necessidade pública, utilidade pública e interesse social. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade, por utilidade, por interesse social, mediante, atenção aqui, justa e prévia, tem que ser antes, indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Nós vamos ver o caso, por exemplo, de ser a indenização não ser em dinheiro e ser em títulos da dívida pública, mas isso vamos ver a seguir. Por enquanto você tem que saber que a indenização ela é prévia, ela é anterior, justa, o valor justo da avaliação do imóvel e em dinheiro. Essa indenização, pessoal, ela acontece nos casos de desapropriação, por exemplo, se o poder público necessita de usar aquele imóvel para naquele espaço vai ser construído um hospital. Então aquele imóvel é comprado pelo poder público, é desapropriado pelo poder público, e antes de tomar posse, o poder público precisa primeiro pagar em dinheiro, previamente, e valor justo, o proprietário. E qual é o objetivo? Não é fazer um hospital? Então está atendendo ao interesse social, a uma utilidade pública, ou seja, ou é interesse social, utilidade pública ou necessidade pública. Nesses 3 casos, pode o poder público desapropriar, desde que pague em dinheiro, previamente, e um valor justo. Então esse é um inciso muito importante que trata da desapropriação. Agora vamos para o 25. Veja bem, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, por exemplo, o policial militar está correndo atrás de um meliante, vamos falar bandido, vamos falar meliante, sim, para a gente não dar titulação à pessoa que infringiu a norma. Nós sabemos que no Brasil hoje existem várias discussões sobre isso, sobre a nomenclatura. Então, o cidadão infrator, vamos lá, cidadão infrator, sim? O meliante, como dizem os policiais militares, está correndo aí na rua, o policial militar atrás, de repente essa pessoa, esse meliante, entra dentro da casa de um particular, e o policial militar tem que entrar atrás, porque está em flagrante delito, então ele pode entrar. De repente ele precisou sacar a arma, dar um tiro, e quebrou, o tiro acertou o portão de uma pessoa, a janela, quebrou a janela, o policial entrou em luta corporal com o meliante, e acabou danificando alguma parte da casa, alguma parte do móvel desta pessoa, desse particular. Veja bem o que diz o inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização anterior, se houver dano. Esse inciso pode ser aplicado nesse caso concreto. Havia um perigo público, porque é uma pessoa meliante, a pessoa que deveria ser presa, correu, entrou dentro da propriedade de um particular, o policial entrou, entraram em luta corporal, acabou danificando a mesa, danificando a janela, etc., seja lá qual dano for, mas é permitido pela Constituição Federal, primeiro porque nós vimos o inciso 11, importantíssimo, que diz que se tiver em flagrante delito você pode entrar, e segundo, o dano que for causado vai ser, a pessoa vai ter o direito, o dono, o proprietário do imóvel, de ser ressarcido por aquele dano, mas não pode impedir de usar o espaço para prender o meliante. A pessoa, o dono do imóvel, não poder falar, não, o policial não podia ter feito o que fez, ele entrou na minha casa para prender o meliante. Não pode, sim, ele pode usar o espaço, ainda que particular, desde que ele ressarça quando houver dano. Próximo inciso diz o seguinte: tudo relacionado à propriedade. Veja bem, a pequena propriedade rural
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Atenção, embora eu discorde em parte, por ser registrador de imóveis, desse inciso, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, em que definiu o Supremo Tribunal Federal sobre a pequena propriedade rural, até 4 módulos fiscais, aqui na minha região, 4 módulos fiscais na Porá, por exemplo, seria de 120 hectares até 120 hectares, uma propriedade trabalhada pela família, sendo a única propriedade, é considerada pequena propriedade rural, embora uma extensão gigantesca, 120 hectares é uma extensão grande, mas para fins de classificação de pequena, média ou grande propriedade rural, se for a única propriedade trabalhada pela família, a própria Constituição diz que é pequena propriedade rural. Agora, esse limite, esse valor de 4 módulos, foi fixado em uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que impediu a penhora do imóvel em decorrência de execução de dívida, né, de débitos. Mas quando o Supremo atuou dessa forma, acabou limitando um pouco a questão da circulação de renda, de investimentos por parte dos proprietários rurais. Não vamos entrar em detalhes, mas o que você tem que saber é o seguinte, que para a Constituição Federal, a pequena propriedade rural, definida em lei, existe lei especial para isso, desde que ela seja trabalhada pela família, ela tem que ser trabalhada pela família também, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Por isso, se ela não pode ser penhorada, ela não pode ser dada em garantia. Mas havia até pouco tempo atrás, antes dessa decisão, uma lei, a Lei 8.069, que previa, de forma voluntária, dar em garantia essa propriedade. Então agora isso está um pouco mitigado, limitado por causa dessa decisão. Eu acredito que haverá algumas mudanças, mas fica para a próxima, não vem ao caso para a prova de vocês. O que vocês têm que entender é que a propriedade rural, pequena propriedade rural, ela não pode ser penhorada. E o que é pequena propriedade rural? Está definido em lei e tem que ser trabalhado pela família. Não pode ser, então, penhorada, certo? Na execução de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Próximo inciso. Aos autores, agora encerramos propriedade, certo? Vamos agora tem a ver com propriedade, mas agora não é a propriedade imóvel. Agora vamos falar de outro tipo de propriedade imaterial. Nós chamamos de propriedade imaterial. São os direitos autorais. Veja bem, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Existe lei específica que vai definir qual que é o prazo que pode ficar os herdeiros exercendo o direito autoral, e depois daquele prazo os herdeiros não mais vão poder exercer aquele direito. A lei especial irá definir esse prazo. Mas veja bem, a esses autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Isso é uma coisa lógica, né, que vai ser. Aí pergunta, é transmissível aos herdeiros? Sim, mas pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas. Acompanhe comigo 28, inciso A. Atenção, a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Também são asseguradas o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Veja bem, direito autoral aqui sendo defendido. Se você for, por exemplo, entrevistado por um programa de televisão, para que essa entrevista seja publicada, esse canal de televisão, esse programa vai precisar de sua autorização. Por quê? Porque você tem direito constitucional, está aí no inciso 28 da Constituição, na linha A, de proteção à participação individual em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz.
até nas atividades esportivas, esporte que envolve esporte, precisa de autorização, está aí na Constituição. E também, se você foi coadjuvante de novela, foi coadjuvante de um programa, por exemplo, de uma propaganda comercial, etc., se você aparece de qualquer forma e é considerado como um coadjuvante, ou só a sua imagem está sendo ali passada, você tem direito, se não, por exemplo, pegaram a sua autorização para aquilo ser divulgado de forma gratuita, você tem direito de receber por isso. Porque houve que você está tendo exploração econômica, você tem direito de receber a sua parte como partícipe daquele projeto, daquela gravação, seja ela novela, seja ela um filme, seja ela um comercial, seja o que for. Se há um aproveitamento econômico, há uma exploração, você tem direito de receber porque você foi exposto, seja a sua imagem, seja a sua voz. Está aí na linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Então encerramos aí a parte de direitos autorais. Ainda tem um inciso próximo, que é o inciso 29, que é o último inciso. Vamos para finalizarmos a parte de direitos autorais, que diz assim, ó: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Para não corrermos, a aula está finalizando, eu vou voltar nesse último inciso, o inciso 29, que faz parte do direito autoral, né, que é a propriedade material, para a gente falar um pouco sobre inventos industriais, tá certo? A próxima aula nós retomaríamos o inciso 29 em diante, no artigo 5º. Não deixem de estudar, revejam o conteúdo, façam exercício, porque é só assim que passa, viu? Só assim para passar em concurso. Não adianta só assistir videoaula, tem que estudar, ler e fazer exercício. Até a próxima aula, pessoal.